Sejam bem-vindos e sejam muito bem-vindas também ao nosso Projeto CE. Gente, o Projeto CE é um projeto para tornar cabeleireiros especialistas, onde eu vou te dar sacadas e informações valiosas aí na sua jornada de faturar de 5 a 10 mil reais, sendo referência em mechas na sua cidade, no seu bairro ou aí na sua região, tá bom? Hoje o tema da nossa live vai ser: errou no processo de mechas? É técnica ou é produto? Gente, então o que acontece? Eu acredito que muitos cabeleireiros e muitas cabeleireiras erram no processo das mechas. Acontece de ter alguns erros no processo das mechas e às vezes a gente não sabe o que pode ter acontecido. Será que foi a técnica escolhida? Será que foi a forma da aplicação que foi feita? Será que foi o uso do produto? Será que foi um produto que você usou que aquele produto não era para ter sido usado naquele momento? Porque existem as diferenças para quando ser utilizado, né? Principalmente tonalizantes, colorações permanentes, super clareadores. Tudo isso vai interferir naquilo que você vai querer como resultado. E isso é o que vai te mostrar às vezes, porque às vezes você conseguiu fazer toda a construção de uma mecha, toda certinha, você conseguiu fazer todo o processo da mecha certa, o desenho da mecha certo, porém, na hora que você vai para o lavatório, você faz a escolha do produto errado. Ou então você escolheu a forma como você veio trabalhar com pó descolorante foi errada. Então é isso que a gente vai entender hoje. Quando acontece de ter um erro aí com a cliente de vocês, o problema foi técnica ou o problema foi produto? Então isso é importante a gente entender. Porque para a gente ser referência em mechas, para a gente ser uma pessoa referência no nicho de mechas, a gente precisa saber tanto manipular as técnicas, que é a construção, quanto manipular os produtos que a gente vai utilizar, tá? Essa live, gente, eu não vou falar de marcas, tá? Eu não vou falar de um pó descolorante específico, eu não vou falar de um tonalizante específico, não vim aqui para falar de alguma marca específica de produto. Eu vim aqui te fazer entender o que é um tonalizante, quando ele é utilizado, o que é uma coloração permanente, quando você usa uma coloração permanente, o pó descolorante, como que você usa o pó descolorante. Então essa aula de hoje é para isso, é para você entender isso, tá? E às vezes, quando a gente realmente acontece de errar, o processo é justamente porque às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não consegue saber por onde a gente começa a fazer algo naquele cabelo. Ou então, às vezes a gente erra porque a gente não sabe manipular o produto. E isso, gente, é muito importante. Eu tenho falado e eu volto a repetir que é muito importante o fato da gente estar sempre se especializando, sempre se atualizando, para a gente conhecer daquilo que a gente está utilizando no nosso dia a dia. Porque produto, entender sobre ativos de produto, para a gente conhecer o que é um hidróxido de amônio, o que é um peróxido de hidrogênio, o que é um persulfato de potássio. Tudo isso é importante para a gente saber aquela química que a gente está manipulando, porque a gente está fazendo um processo químico no cabelo da cliente. Então é muito importante que a gente sempre invista muito em conhecimento para quando chegar o processo de você utilizar, você não ter dúvida em qual produto que você vai utilizar. Que o seu erro não seja pelo fato de você ter escolhido um produto errado, né? Então que seja que você não erre uma tonalização por você ter utilizado um outro produto que não seja um tonalizante para direcionar um reflexo, para fazer um processo de escurecimento. Então isso é muito importante a gente entender, tá? Então para a gente se tornar referência, a gente tem que entender de produtos. Eu gosto muito de começar a live e contar alguma coisa que já aconteceu comigo. E por acaso, hoje eu estava fazendo uma cliente aqui no salão e eu até falei com ela, se ela estiver assistindo,
que eu ia comentar disso com ela. Eu estava fazendo um processo de construção de mechas, micromechas, e esse processo demora muito. É um processo que a cliente chega cedo e sai mais tarde, principalmente porque quem quer micromechas quer uma mecha muito clara, né? Que é uma mecha que é muito clara, vai ter muito volume de cor. Então, sempre que eu faço essa técnica, eu gasto bastante tempo. Então, ela chegou cedo, saiu quase no final da tarde. Normal, essa questão de tempo, dependendo de técnicas, vai realmente demorar. E é a escolha da cliente, né, em relação a ter aquele tipo de cabelo, então acaba que ela entende. Mas não é isso específico que eu quero falar. Aconteceu, eu estava aqui no andar de baixo e eu estava aqui com o Pedro estava atendendo outra cliente, eu desci para fazer um corte e ela ficou lá em cima. Na hora que eu subi para olhar, né, para cortar o cabelo dela, lavar o tratamento que estava em processo de tratamento, aí ela estava sentada na frente do espelho, ela não estava, ela saiu do lavatório, levantou e sentou na frente do espelho. E as micromechas, às vezes, se o cabelo for muito escuro, ele fica levemente uma manchinha, né? Uma pontinha assim, meio douradinha, assim. Só que quando você escova aquele cabelo, quando tem muita mecha, aquilo não aparece, aquilo mistura e tudo mais. E aí ela levantou e falou assim: Anderson, o meu cabelo está todo vermelho. Ela nem falou que estava dourado ou que estava laranja. Ela falou: o meu cabelo está todo vermelho. Aí eu olhei e falei assim: como assim, gente? Eu desci, tava loiro, tipo, falei assim, tá doido? Ela falou assim: olha aqui, pelo amor de Deus, eu tô tremendo. Eu falei assim, gata, né, para não falar o nome dela, eu falei: não, deixa eu te explicar, deixa eu secar, você nunca viu seu cabelo molhado, toda vez quando você vai ver, seu cabelo já tá seco, você não vai ver esse resultado no seu cabelo, então não é assim, você pode ficar tranquila que não é assim. Ela falou assim: pelo amor de Deus, eu não vou sair daqui de dentro. Eu comecei a pensar, gente, eu tenho live 8 horas, isso já era tipo umas 5:30 da tarde, como que eu ia corrigir todo aquele cabelo dela? Só que o que eu quero dizer para vocês eu tenho muito tempo de experiência, né? Então já aconteceu muitos casos comigo. Esse caso nem era um caso que eu queria contar hoje, mas por acaso aconteceu. Mas o fato gente, o fato é que se fosse às vezes um cabeleireiro que estivesse começando, às vezes um cabeleireiro mais iniciante, talvez poderia ter voltado ela para o lavatório, porque a pressão da cliente em agir assim, né, tipo, meu cabelo está dessa forma, ia ter causado um certo pânico no profissional. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês: se você é o profissional, você é a cabeleireira, você é o cabeleireiro que está fazendo serviço, e se você sabe aquilo que você está fazendo, você tem que agir com super calma. Porque eu virei e falei com ela: olha, deixa eu te falar, deixa eu secar sua franja, você vai ver que não tem nada do que você está falando, que a cor tá super clara, loirinha, você vai ver que deu tudo certo. O cabelo loiro molhado é diferente do cabelo seco, então não precisa se preocupar. Depois a gente riu, né, junto, todo mundo riu aqui no salão e tal, mas o fato, gente, é que a cliente, ela desestabiliza dependendo da pessoa. Então, não preocupem, tá? Se você sabe e você está seguro daquilo que você está fazendo, não preocupa. E se você ainda está começando, também não preocupa, que você vai se tornar uma pessoa segura, uma pessoa confiante em fazer esse serviço de mechas, porque eu também já fui inseguro e eu também já errei cabelo, tá? E não foi porque eu quis errar, porque ninguém age dessa forma por querer. A gente simplesmente às vezes erra porque acontece de errar, né? Mas e aí? A gente erra porque a gente não tem o conhecimento, ou a gente erra porque a gente deixa realmente de buscar esse conhecimento? A gente precisa de buscar esse conhecimento. E quando aconteceu de eu ter vários erros, eu já fiz erros em cabelo de fazer tonalizações com super clareadores, e isso é um tema da nossa aula de hoje, é uma parte da aula. E isso não pode acontecer, porque isso é algo que eu vou explicar para vocês o que é o super clareador, por que você não pode utilizar ele de forma alguma. E eu já fiz isso no início da minha carreira, porque eu não entendia, eu não sabia, né? A gente olhava na cartela, a cor mais clara são sempre os super clareadores. Eu ia lá e olhava, queria tonalizar com o super clareador.
clareador. Comprava. Hoje eu nem uso super clareador aqui, porque super clareador é muito específico para ser usado. Eu nunca comprei um super clareador. Depois tem mais de 5 anos que eu não compro um super clareador. Então, só para vocês entenderem o que é esse 1211, o que é esse 1212, porque a gente não usa, a gente não pode utilizar isso em mechas. Então, às vezes a gente erra nas mechas porque a gente usa o produto errado. Mas às vezes a gente erra também porque a gente fez a escolha da técnica errada, a construção da técnica errada. Então a gente precisa entender isso para não acontecer de errar. E às vezes a gente erra por pressão da cliente que faz a gente recuar um pouco naquilo que a gente está seguro. Então é por isso que eu falo muito de posicionamento com a cliente, de chegar e falar, não, deixa eu fazer o meu trabalho aqui, deixa, né? Claro que eu não falo dessa forma, eu sou um pouco mais contido com o cliente, um pouco mais contido, não tanto. Mas eu falo para elas entenderem que eu sou o profissional e eu sei o que ela veio buscar até mim e é o que eu vou entregar, entendeu? Então a gente precisa de ter essa postura, esse posicionamento para isso não acontecer. Quando a gente está começando uma cabeça de uma cliente, a gente tem ou uma tela em branco para a gente começar a pintar, ou então a gente já tem uma tela manchada que já veio de um processo de um outro cabeleireiro, deixa ela na altura do celular assim, ou então ela já veio essa tela já está um pouco manchada, né? Então a gente vai precisar de corrigir e tudo mais. Mas a questão maior é que as clientes hoje, elas entendem muito de produto. Elas estão muito antenadas, elas entendem na técnica, elas já chegam dentro do salão sabendo exatamente o que você vai querer. As clientes, elas querem saber do processo, o que você está fazendo em cada processo. O que você está fazendo agora? Ah, tá, e agora? Elas querem entender, elas sabem de produto, elas gastam o tempo delas em casa. Por quê? Porque hoje essa evolução do cabelo, da beleza, dos cuidados, faz com que a mulher entendeu que ela veste o cabelo dela. Então a grande maioria hoje entende de produto. Às vezes elas não podem, até algumas podem não investir, mas elas entendem, elas querem um resultado. Então a gente precisa entender mais do que a nossa cliente. Não dá pra gente entender menos do que a nossa cliente, a gente tem que entender mais. Lembrando, pessoal, que eu tenho um canal exclusivo para cabeleireiros e para cabeleireiras lá no Telegram. E esse canal eu coloco para vocês exercícios, eu coloco enquetes para vocês responderem, eu coloco o material da live. Então hoje eu vou colocar para vocês quando a gente usa tonalizante. Então quem não está lá no canal, depois você lá nos destaques do meu Instagram tem para você entrar no Telegram e aí você pode entrar e participar desse canal, tá bom? Produto ou técnica, gente? Quando a gente está começando uma cliente, eu falei para vocês na live passada que é importante a gente saber aquilo que a gente está fazendo, a construção do desenho que a gente está fazendo. Como que vai ser aquele desenho? Como que vai ser o resultado dessa cliente? E o direcionamento da cabeça da cliente, a gente precisa de entender os pontos, que é quando eu falei para você, você quer mais profundidade, você quer mais sombra, o que você quer? Para você entender, para você não errar na técnica, porque quando você erra na técnica, acontece de você errar dessa forma. Eu não sei se a primeira foto, se a cliente claramente ela não pediu aquele cabelo, porque se ela tivesse pedido aquele cabelo, ela não teria vindo aqui em outro salão para corrigir, tá, gente? As famosas mechas zebradas, as famosas mechas tão marcadas. Se a cliente tivesse gostado, ela não teria vindo em outro salão para corrigir. E é o mais importante vocês entenderem que a maioria das vezes que o cabeleireiro faz isso, ela não corrige com a mesma pessoa, ela vai corrigir com outra pessoa porque ela já perdeu a confiança em entregar o cabelo dela
para ela novamente. Então isso ela vai olhar e vai falar, não, vê lá que eu vou corrigir lá naquele lugar, não quero nem ver aquele cabeleireiro, não quero nem ver aquela cabeleireira. A cliente fala dessa forma. Então, às vezes a cliente ela mostra para o profissional, ela mostra para a profissional, e aí eu não sei, às vezes eu chego até a pensar, será que é um processo de cansa de fazer a mecha e acaba querendo fazer uma mecha muito demorada? Porque deixa eu falar para vocês, eu estava fazendo a construção de uma micromechas hoje e eu gasto 2h30 para montar uma cabeça de micromechas, onde que eu não vou apagar. Então é 2h30 para montar uma cabeça. Mas o que acontece? Existe a diferença entre você entregar um resultado onde a cliente realmente goste e te indica e te gera aquilo para você lucratividade, e existe uma diferença de você ficar com preguiça e não querer fazer um resultado satisfatório para a cliente. E aconteceu o que aconteceu na primeira cliente. A cliente veio em outro salão corrigir. Porque as mechas dela estão com 1,5 dedo de largura. As famosas mechas zebradas. Mas eu gosto. Tá, mas às vezes o cabeleireiro gosta, mas gosta em você. Às vezes a cliente que está indo em você, ela não gosta. Então, tipo assim, tudo bem, é questão de estilo, cada profissional tem uma pegada, mas a gente tem que entender se a cliente foi até você. Se ela não tiver te mostrado um cabelo que tem cada faixa de 1,5 dedo de largura, não reproduz uma técnica desse jeito, porque fica grosseiro no cabelo da cliente. Olha como que a técnica está literalmente grosseira, principalmente quando cresce. E aí o que acontece de fazer? Fitas muito largas, mechas muito largas mesmo, num cabelo que é escuro, entendeu? E aí você vai e faz um alto contraste, não esfuma o cabelo, aí fica o resultado da primeira. Isso é erro técnico ou é produto? Técnico, é totalmente técnico. Aí acontece ainda por cima de, às vezes embaixo, ficar branco, em cima fica dourado. Todo um processo, né, que isso acontece. A segunda mecha não está muito diferente da primeira, o cabelo está um pouco mais bagunçado, mas foi um cabelo que a cliente chegou aqui dentro e o cabelo está totalmente manchado, com umas fitas ainda mais largas, não está zebrado, mas umas fitas ainda mais largas, as pontas praticamente 100% claras, de um resultado assim totalmente diferente, porque quando o profissional ele não entende, e às vezes fala assim, começa a fazer essa construção, ele não entende, o que acontece? Ou ele não põe mecha nenhuma no cabelo da cliente, ou ele carrega muito a mecha, perde o tom, erra o fundo de clareamento. E sabe por que isso acontece? Porque a grande maioria dos profissionais não para um tempo e vai entender e ter conhecimento. Sempre o profissional entra para o salão, começa a trabalhar na prática, às vezes herda a profissão de algum familiar, o tio traz para dentro do salão, a tia traz, a mãe traz, prima, às vezes era manicure e começa a mexer com o cabelo, aí começa a escovar um cabelo, começa a fazer uma progressiva, aplica uma coloração ali, mas aí a cliente começa a falar, você podia fazer mecha, começa a fazer um processo sem entender do processo e acaba tendo esse tipo de resultado. E aí, de repente, a pessoa tem uma profissão, mas ela, ao mesmo tempo ela não tem, porque ela tem uma profissão, ela sabe executar, mas ela não entende do processo que é mais complexo. Né, que é um entendimento mais detalhado daquilo que é para você entregar de fato para cliente. Então isso é importante a gente entender, que se hoje você acha que você está se enquadrando numa posição onde você acha que você possa estar entregando esse tipo de trabalho, é muito necessário que você invista em pegar um tempo, parar e ter um conhecimento para você tanto desenvolver a técnica quanto para você desenvolver o conhecimento de quando a gente usa cada produto, de você entender dos produtos. Eu vou falar sobre os produtos aqui agora. Já aconteceu com algum de vocês? Fala aí para mim nos comentários. Já aconteceu com algum de vocês de entregar algum resultado desse para cliente?
Já aconteceu de eu tonalizar cabelo com super clareador, fazer um tanto de franja aqui na frente na época de contorno. Já aconteceu de eu sair com o cabelo todo manchado. Já aconteceu porque é um processo que erros acontecem. Não tem problema acontecer o erro. O problema é quando aquele profissional insiste naquele erro que faz com que você acabe regredindo aquilo que você poderia progredir, né? Então é normal acontecer. Produtos. O que acontece? O erro é do produto pó descolorante, igual eu até coloquei a primeira foto, é o erro do produto pó descolorante, ou o erro, por exemplo, da segunda foto, o cabelo está com processo de descoloração totalmente irregular. E aí? O que você faz? Você lava esse cabelo sabendo que descoloriu todo irregular? O cabelo tem saúde. Você está fazendo o processo de mechas, o cabelo tem saúde, só que ele está descolorindo totalmente irregular. Por quê? Tem ali coloração aplicada nele, então aquele cabelo precisa necessariamente de clarear mais o fio, precisa de repasse de produto, mas e aí? O que você faz? Você não repassa e você lava e aquilo já te bate um desespero? Qual que seria a sua reação? Qual que vai ser a sua reação? Desistir do processo e realmente não saber o que você vai fazer? Entregar um cabelo manchado? Ou você vai reaplicar produto até onde tiver saúde, tiver limite para aquele cabelo, até onde aquele cabelo aguentar. E aí sim você fazer a cor da forma mais correta possível, tonalizando da forma mais correta para corrigir, promover as neutralizações ou não. Aquilo ali, porque acontece muito, às vezes o profissional me manda mensagem e fala assim: Anderson, nossa, isso acontece muito comigo, me bateu um desespero. Por qual motivo? Porque aquele cabelo não tinha saúde para você continuar o processo e talvez você chegou a prometer para sua cliente a cor, ou você ficou pensando, como que eu vou fazer? Porque aquilo ali, se você consegue aumentar o grau de clareamento, tanto na foto 2 quanto na foto 3, temos ali um processo de fundo de clareamento irregular. E aquele fundo de clareamento está irregular por processo de alisamento, por processo de coloração, por processo de cor no cabelo mais escura. Mas o fato é que as clientes não têm cabelo natural. Não as que eu atendo, pelo menos. As que vêm aqui dentro do salão é uma pequena parcela que tem um cabelo totalmente natural. Tá? E quando chega, como eu realmente promovo muito o processo de correção, eu divulgo muito esse processo de correção, então além do mais, o que é me procurado é esse tipo de processo. E eu acredito que você também atenda esse tipo de processo. E aí, o que você faz? Como que faz? Tem que ser um processo de pensar em como você vai contornar aquele problema, porque é o cliente que você está atendendo hoje. Pode ser que daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, você atenda só cabelo natural, mas hoje eu acredito que a grande maioria de vocês tem esse tipo de cliente, que são clientes com cabelo com coloração, cliente com processo de alisamento. Então o fato é, não tem como às vezes demitir uma cliente, 2 clientes, tudo bem, mas demitir todas não tem jeito. Então a gente precisa de trabalhar da forma que a gente consegue para aquelas clientes. Alguém discorda de mim? Porque esse é o processo. Então aquele processo ali é o quê? Cabelo tá saudável, fiz teste de mecha, o cabelo tá saudável, o cabelo clareou na raiz ali e você acha que você consegue levar esse cabelo até o mais próximo da raiz, então vamos clarear esses cabelos. Então vamos chegar no tom mais próximo que foi feito no teste de mecha. Porque para a gente fazer um processo químico, a gente tem que fazer um teste de mecha. Não tem como a gente começar um processo de químico sem fazer um teste de mecha. Porque eu tenho que saber aonde que eu tô e para onde que eu vou, entendeu? Aonde que eu tô, o que que eu tenho, como que está aqui e para onde que eu vou. Eu acredito que a maioria de vocês, quando vai fazer uma viagem, planeja antes, né? Todo mundo, quando vai viajar,
querendo ou não, se for passar mais do que um dia, 2 dias em algum outro lugar, vai levar roupa, vai levar toalha, vai levar blusa, vai levar uma muda de roupa, vai levar. É a mesma coisa no processo de mechas. Você precisa de saber o que você vai encontrar no meio do caminho. Então não é simplesmente já ir, porque quando a gente vai nesse impulso, senta aqui, já chega aqui e vamos fazer, o que acontece? Acontece a gente encontrar surpresas no caminho. E às vezes essas surpresas, elas não são tão agradáveis assim. Então os traumas que acontece da gente ter, muitas das vezes, é justamente porque a gente criou esse trauma. Porque a gente criou o problema. Porque a cliente fala, não, pode descolorir, o meu cabelo é forte. Meu cabelo aguenta, eu trato meu cabelo. Eu trato meu cabelo toda semana. Eu passo óleo de coco no meu cabelo toda semana. Eu durmo com ele 3 vezes na semana, eu passo óleo de coco nele. Passo óleo de rícino, eu nem sei falar esse óleo, graças a Deus, que eu não uso, não indico. Então, elas falam isso. Então, elas chegam e ela te garante. Só que na hora que está acontecendo um processo no lavatório, e aí você já não tem mais produto dentro do salão que para a ação da quebra, que para a ação do processo que está ali corrompendo o fio, na hora que está naquele desespero, aí ela não te garante mais nada. E se você quebrar o cabelo dela, ainda por cima, ela vai falar que você, como assim? E não fez um teste de mecha, ele não me pediu um teste de mecha. É isso que acontece. Então eu tô aqui hoje e todas as segundas e as quartas-feiras para você, profissional, que passa por esse tipo de problema, não passar mais. Para você não passar mais esse tipo de problema. Porque eu vou te ensinar o caminho das pedras que você vai seguir, que foi um caminho onde eu já passei. E onde foi um caminho que foi um caminho difícil, não foi um caminho fácil. Mas é um caminho que é possível você chegar e ser realmente referência. Se vocês quiserem, vocês conseguem chegar nesse caminho e se tornar referência. E faturar, e ganhar muito dinheiro. Com mechas, fazendo mechas. Atendendo 1, 2 clientes por dia. Não precisa de atender mais. 1, 2 clientes por dia, sabendo trabalhar. Técnica ou produto? Agora, gente, eu vou falar sobre pó descolorante, tonalizante, coloração permanente, para vocês entenderem o que é isso. Técnica ou produto? Erro ali desses cabelos, todos. Tanto técnica quanto produto. Tanto técnica quanto produto. O primeiro cabelo. Técnica, fita larga, mechas grossas, produto, porque foi feito um produto ali manipulado com uma cor que não usou o produto certo, com o neutralizante certo, para não revelar o fundo de clareamento nessa primeira foto. Então você vê claramente o fundo exposto na altura de 7, você vê laranja naquelas mechas do lado das mechas loiras. O segundo cabelo, claramente você vê um fundo de clareamento todo exposto na parte de cima, no encontro da mecha da clara com a cor natural do cabelo da cliente. No terceiro cabelo nem se fala aquele cabelo. O dia que eu fui fazer aquele cabelo, parecia que a cliente estava com um alongamento e por cima, porque hoje em dia os alongamentos são super imperceptíveis. Hoje é mais fácil você achar que uma cliente que fez um corte, né, que ele foi corte e fitas muito largas, um corte que foi um corte, né, de certa forma mal feito, deixando uma saia por cima com um bico, aquilo ali não pode nem ser um V, porque aquilo ali não tem, ele é um V assim, aquilo tá praticamente como que chama isso? Losango? Como que a gente fala? Então, ele faz assim, depois ele faz assim, aquele corte. Gente, eu estou criticando o trabalho do profissional? Não estou criticando o trabalho de ninguém. Eu estou te mostrando que esse tipo de trabalho hoje é um tipo de trabalho que faz perder cliente. Não dá, entendeu? A cliente não quer. O dinheiro da cliente, ela quer valorizar aquilo que ela está pagando. Não dá hoje para a gente trabalhar abaixo da média ou na média. Para a gente trabalhar na média, a gente vai trabalhar passando mais aperto, mais dificuldade. A gente tem que se destacar da média para a gente trabalhar numa zona onde a gente não está competindo com essa galera, com esse tanto de cabeleireiro e com esse tanto de cabeleireira que tem no mercado.
Não dá. A gente tem que trabalhar acima da média. E acima da média é você se destacar além dos demais. Essa é realmente a receita. Então você hoje pegar ali um cabelo, fazer um corte naquele cabelo, onde um cabelo que uma cliente tem muito cabelo, parecer que ela está com um alongamento de antigamente, que era quando aqueles alongamentos eram muito artificiais, porque hoje os alongamentos são super naturais. Gente que tem alongamento parece que não tem. Aquelas fitas de alongamento que estão super perfeitas, onde que imita a fita invisible, que imita até a raiz natural da cliente. Mas, às vezes, você faz um corte e escolhe uma mecha onde o cabelo da cliente, a mecha dela está simplesmente... Começou aquela pontinha daquele bico, não tem mecha. Porque cortou tudo ali. Então, olha o entendimento de cor e desenho totalmente, de cor e corte totalmente fora do lugar. Aí é o erro. Técnica ou produto? Técnica, gente, a gente tem que saber que sempre os erros... vai ser do cabeleireiro, vai ser a escolha do cabeleireiro, porque quem está manipulando o processo é o cabeleireiro e a cabeleireira. Então, é isso que a gente precisa de entender. Sempre o erro vai ser nosso, vai ser de quem está fazendo o processo. Porque o produto não aplica sozinho, o produto não quebra cabelo. Quem quebra cabelo é o cabeleireiro que está manipulando, o cabeleireiro que aplicou, o cabeleireiro que está fazendo o processo. Então, o que você tem que entender é aquele produto que eu estou utilizando, o que eu consigo fazer com ele. Aquela técnica que eu estou escolhendo, qual o resultado que aquela técnica vai me dar? Porque acontece de você estar secando o cabelo para mostrar para a cliente suando. Suando mesmo. A cliente não pode nem pedir para ver atrás. Às vezes acontece do cabeleireiro mostrar o espelho assim, já mostrar o espelho assim, ó, entendeu? Para a cliente não ver o cabelo atrás. Isso acontece dentro de salão. Acontece dentro de salão. Eu sei que acontece dentro de salão. Às vezes acontece do profissional nem mostrar o cabelo da cliente para a cliente atrás. Às vezes quem conta para ela é alguém que viu. Quando ela amarra o cabelo, aí tá dourado aqui e branco aqui, ó. Branco na nuca. Já aconteceu com algum de vocês, o que eu estou falando? Já passaram por esse processo? Porque não tem problema, erro todo mundo passa. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu já passei por esse processo. E eu falo aqui dentro com as minhas clientes, com os meninos que trabalham comigo, eu falo aqui dentro que eu já errei muito. A questão é a escolha de ficar onde a gente está ou realmente desenvolver e não acontecer mais, e saber contornar ali mesmo no processo. Ah, não aconteceu isso, você já contorna. Coloração permanente. Acontece da gente estar fazendo um processo de mechas e acontece de muitos profissionais acabarem escolhendo uma coloração permanente para fazer uma tonalização, um direcionamento de cor. Gente, deixa eu explicar. Coloração permanente, a composição dela, dentro da composição dela tem hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, não é amônia, tá? Não é hidróxido de amônia, não é amônia. É hidróxido de amônia. A amônia é o gás que é o que é evaporado. Isso é a amônia. O hidróxido de amônia é o componente químico que é feito para dilatar a cutícula. Então é o agente alcalino que vai fazer eriçar a cutícula, tá? Então o que acontece no processo do fio? Então o que acontece no processo do fio? Aqui você tem um fio de cabelo. E aqui você tem as cutículas que estão todas deitadinhas. As cutículas do cabelo. Quando você está fazendo um processo de descoloração, você está fazendo um processo de mechas, aquele cabelo, ele já está com a cutícula eriçada, já está com a cutícula toda já
já levantou todas aquelas cutículas, não precisa mais de dilatar a cutícula, porque a cutícula, no processo de clareamento, quando você fez mecha, a cutícula já está assim, tá? Então o cabelo já está com a cutícula desse jeito. E o que acontece, o hidróxido de amônio, o que acontece quando você faz a escolha de uma coloração permanente para você fazer uma mecha? Acontece de você eriçar mais essa cutícula. Então aquela cutícula que está assim, ela fica assim, ó, sabe? O cabelo fica super eriçado, super desgastado, porque a coloração permanente, ela é feita para cobrir branco, clareamento, quando você quer clarear com a coloração. Então, quando você está cobrindo um cabelo branco, você quer uma cobertura de branco, você realmente precisa dilatar a cutícula, porque você tem o pigmento que está do lado de fora e você precisa de dilatar a cutícula para esse pigmento entrar aqui dentro e revelar aqui dentro, tá? Por isso que você precisa de um agente alcalinizante, que no caso é o hidróxido de amônio, que vai fazer essa dilatação da cutícula para esse pigmento entrar dentro do córtex e revelar aqui dentro. Quando você está fazendo um processo de mechas, essas cutículas já estão eriçadas. Dependendo do cabelo loiro, já não tem nem cutícula mais, entendeu? Porque eu já falei isso para vocês que cabelo não segura cor, às vezes por não ter cutícula, né? Então imagina que um cabelo que não tem cutícula, ele já está todo eriçado, a cutícula já está toda desgastada, aí você vai, descolore mais, joga um tonalizante lá dentro, passa 2 dias e fala, ah, meu cabelo tá amarelo. Tá, não tem cutícula. A cutícula, quando você eriça a cutícula e coloca o pigmento, ou seja, você acabou de descolorir o cabelo, você coloca o tonalizante, eu vou explicar para vocês depois, você coloca a cor, o pigmento lá dentro para revelar a cor, aí você vem depois e trata aquele cabelo para que essas cutículas que estavam assim voltar a ficar todas deitadinhas, porque você precisa descer o pH do fio, você precisa voltar aquele pH, acidificar aquele cabelo, para aquele cabelo tornar a ficar desse jeito, sem as cutículas eriçadas. Então é por isso que a gente não pode usar coloração permanente no cabelo para fazer uma tonalização. E outra coisa, gente, a coloração permanente, pelo fato dela ter hidróxido de amônio, ela também pode chegar a abrir o fundo natural da cor. Então, se você tem um tanto de cabelo lá, né? Assim. E aí a mecha tá aqui em azul, tá? Você fez a mecha lá em azul. Do lado de cá tem o outro cabelo. Você está tonalizando a mecha, o hidróxido de amônio, ele pode dar uma clareada, dar uma desbotada na cor natural daquele cabelo. Então esse cabelo pode ficar levemente parecendo que ele tem aquele cabelo meio, com abrir um pouco fundo, parecer que está aquele cabelo meio laranjadinho. Por quê? Porque o hidróxido de amônio faz isso. Ele é um agente alcalinizante que ele dilata um pouco a cutícula. Então aquele pigmento vai alterar um pouco a cor. Então, às vezes a gente acaba errando na cor, no resultado, porque você fez a escolha de um produto errado. Então, para você fazer processo de tonalização de mecha, a gente não usa coloração permanente. Você não vai conseguir fazer uma coloração permanente virar um tonalizante nem vice-versa, tá? Mudando o OX. Isso não existe, viu? Você não consegue alterar um oxidante, um produto para outro mudando o oxidante, porque tem fornecedor que fala assim, não, você pode comprar o tonalizante para você cobrir branco, é só colocar o OX de 20 que ele vira permanente. Não vira, viu, gente? Não vira. Não tem força para isso. Por quê? Porque a coloração permanente tem dentro o ativo dela que vai fazer o processo dela de dilatação da cutícula é o hidróxido de amônio, ok? Então a gente usa para cobrir branco, para clareamento. Eu vou deixar esse material lá no Telegram. Então quem quer esse material pode me seguir lá no canal do Telegram e entrar no grupo, tá? E o tonalizante?
E o tonalizante? Ô Anderson, se todas as marcas defendem que o tonalizante não tem amônia, né? Fala, não tem amônia, zero amônia. O que o tonalizante tem? Porque o tonalizante ele tem que ter algum agente alcalino para levar o pigmento que está fora do córtex para dentro do córtex, que está ali por fora da cutícula. Ele tem que fazer essa cutícula eriçar e levar aquilo lá para dentro para revelar dentro do córtex, para você conseguir a nova cor. Isso é algo que vocês precisam ter certeza que tem que ter. Mas qual que é o agente alcalino? Eu acho que a grande maioria dos profissionais não sabem. O tonalizante, ele tem um processo lá de amônio, que é o seguinte: todos os tonalizantes, ou eles vão ter vou colocar só o primeiro nome, eta, dieta e trieta. Ou vai ser o ativo etalonamina, dietalonamina ou trietalonamina. O que isso significa? Isso significa que dentro dessa composição de cada um desses ativos vai ter uma proporção de uma molécula de amônio, uma parte de amônio para uma parte de, até anotei o nome aqui, quer ver? Óxido de etano, óxido, não é dióxido, é de óxido de etano. Então o que acontece? Que para uma parte de amônio vai ter uma parte de óxido de etano. Então o que isso significa? Significa que na etalonamina quer dizer que tem amônio, só que é um amônio diluído, então vai ter amônio de toda forma, mas é uma quantidade menor de amônio. Por quê? Porque ele é um agente que tem que dilatar a cutícula para aquele pigmento entrar. Na dietalonamina vai ter duas partes, vai ter uma parte de amônio para duas partes de óxido de etano. E na trieta vai ter uma parte de amônio para 3 partes de óxido de etano. Então o que significa? Significa que quando você está escolhendo um tonalizante e você sabe que o tonalizante é de trietalonamina, quer dizer que aquele tonalizante ele tem menor quantidade de amônio. Por quê? Porque ele está mais diluído. Quer dizer que em uma parte de amônio tem 3 partes de óxido de etano. Então ele está mais diluído. Tá? Por que a cliente ela acredita que não tem amônia, que tudo mais? Tudo bem, é tão diluído aquilo que as marcas já falam que não tem amônio, mas é a diluição. Por isso, da mesma forma que a gente sabe que todos os primos dos ácidos viram aldeídos, viram formol, isso também acontece no tonalizante, mas é muito diluído. Então isso você precisa de saber. Por que então que a gente utiliza o tonalizante? Porque quando ele for fazer o processo da cor, da tonalização da cor, a dilatação da cutícula vai ser mínima. Então, se você tem um fio de cabelo que a cutícula ia fazer desse jeito e você tem um outro fio de cabelo que a cutícula vai fazer simplesmente assim, de uma forma muito mais leve e muito mais branda, isso quer dizer que o tonalizante ele é muito menos agressivo para o cabelo.
Então ele vai agredir muito menos. A nova cor você tem que ser feita com tonalizante. Por quê? A gente utiliza tonalizantes para atualizar a cor, mechas inversas. A gente usa para direcionar reflexo. Então você pode estar ali na altura de, por exemplo, um 7.0, você pode estar na altura de um 8.0, por exemplo, e a cliente não querer mudar a cor do... Ela está revelando um 8.3, por exemplo, e ela quer agora que revela um 8.1. Você consegue direcionar esse reflexo, você consegue neutralizar, mudar o reflexo na mesma altura de tom. Você consegue escurecer um cabelo, você não consegue clarear, justamente porque a quantidade de amônio presente é pequena. Não tem como você clarear, mas tem como você escurecer, tem como você direcionar reflexo, você fazer mechas inversas, atualizar a cor. Então, às vezes você tem um cabelo vermelho, um cabelo vibrante, um cabelo quente, um cabelo que a cliente viajou, foi para o mar, foi para a piscina, desbotou um pouco a cor, oxidou, o tonalizante você faz isso sem agredir o fio, porque você consegue fazer uma nova cor. Então a gente precisa de saber isso. E quando a gente está utilizando, por exemplo, manipulando mechas e a gente vai usar superclareador. E quando a gente está manipulando mechas e a gente está manipulando mechas com superclareador. Quando um superclareador, esse produto foi feito para clareamento de cabelos. Então é um pó descolorante em creme que você vai utilizar de alturas de 6 para frente e você tem que necessariamente utilizar com 40 volumes. E aí você acaba de descolorir o produto com um pó descolorante que na base tem persulfato de amônia, tem persulfato de potássio, já tem 2 ativos fortes e ainda você está ainda manipulando com oxidante. E aí o que acontece? O profissional vai lá e escolhe tonalizar com superclareador. E aí tonaliza com um superclareador com oxidante de 10 volumes. Que não funciona, não adianta. Aí o que acontece? O superclareador, que tem aquela grande quantidade de hidróxido de amônio também, mas é numa grande quantidade de hidróxido de amônio, vai dilatar muito a cutícula, muda o fundo natural do cabelo, aquela mecha do lado fica marrom, a mecha clara pode até ficar mais clara, mas a mecha do lado fica marrom, passa uma semana, 10 dias, o cabelo está totalmente mudado o fundo de clareamento, justamente por manipulação de produto errado. Por querer achar que vai entregar uma cor para aquela pessoa usando um produto totalmente errado. Então, esse superclareador a gente esquece, não tonalizam com superclareador. Superclareador não é algo que é para a gente utilizar para você usar depois de mechas. Superclareador é um outro processo, é uma outra situação. É quando uma cliente quer ficar com o cabelo todo muito claro, você precisa de ter uma base clara, não pode ser um castanho escuro, não pode ser um castanho médio, não pode utilizar com a X20, não é um produto que você faz da forma que é usado dentro do salão. Não é uma série superclareador, é uma série muito específica. Não pode ser utilizado com oxidante para tonalizar mecha. Não pode, tá? Então, às vezes o erro acontece por abrir o fundo por esses processos de não conhecer o produto. O que determina o que vai clarear no pó descolorante? O oxidante ou o pó descolorante? O que vocês acham que determina o quanto aquele cabelo vai clarear? O pó ou o OX? Vamos ver se alguém vai responder certo aí. Pedro, vamos ver se alguém vai responder. Enquanto eu tomo uma água. Quem que vai determinar o clareamento, o pó ou o OX? O pó. Quem respondeu? Laís, a Graça, OX, Meire, OX, Reis, o pó, Aline, OX, Michelle, OX. Quem determina quem vai clarear? Quem determina o clareamento do pó descolorante? O pó descolorante que vai determinar se aquele cabelo vai chegar
7, 8, 15 tons é o pó descolorante. O oxidante, ele vai determinar o tempo, a velocidade, tá? Então isso a gente precisa de entender. Então se você tá fazendo um produto lá, você tá com o pó descolorante, você tá com o ativo de persulfato de amônio ou persulfato de potássio. O persulfato de amônia é o pó descolorante que ele vai clarear mais, que a gente tem dentro do mercado que clareia mais. É o pó descolorante que vai prometer 8, 9, 10, 15 tons, né? As empresas prometem até 25 tons aí. São os pó descolorantes que têm um ativo de persulfato de amônio. Por quê que é o persulfato de amônio? Porque o persulfato de potássio ele clareia menos, tá? Então, quando você quer clarear mais, você sempre opta por um pó descolorante que o ativo vai ser persulfato de amônio. A água oxigenada, o oxidante, ele vai determinar o tempo. Então, você pode pegar um pó descolorante, colocar o oxidante de 20 minutos, você vai deixar lá 1 hora, 1 hora e 10 no processo de clareamento, ou então você pode optar em pegar um oxidante de 40 volumes e deixar só 30. É uma escolha. A questão é, a estrutura do fio vai mudar, porque a velocidade do tempo vai mudar. Então a explosão do clareamento vai ser muito maior. Então, tudo isso a gente precisa de entender. O pó descolorante, ele vai lá clarear. Precisa de ter o oxidante para reagir junto, para ter a molécula de oxigênio. O persulfato de amônio, persulfato de potássio, eles têm também molécula de oxigênio que juntos reagem, tá? Então a molécula de oxigênio tem tanto no persulfato quanto no oxidante. Então elas vão reagir junto, tá? Então o que vai determinar o grau de clareamento vai ser o pó descolorante, mas o que vai determinar a velocidade é o oxidante. Isso a gente precisa de saber. Então você consegue chegar no mesmo lugar com oxidante de 40 volumes, você consegue chegar com oxidante de 20 volumes. Só que você precisa de saber que a manipulação que você está tendo pode ter quebra, pode ter cores diferentes dentro do cabelo, tá? Anderson, e como que eu vou fazer uma medida de pó descolorante? Sempre, lógico, olha o fabricante, mas o que vai interferir vai ser quando você está misturando um pó descolorante que vai colocar uma proporção de, por exemplo, mais grosso, 1 por 1, quer dizer que você vai ter uma explosão mais rápido do produto. O pó descolorante ficou mais grosso, você vai ter um clareamento mais rápido, tá? Você não vai ter um tempo maior de clareamento. Se o pó descolorante está mais mole, mais líquidozinho, você vai demorar mais tempo para clarear. Isso que vai alterar, tá? Então, a diluição do produto altera no tempo também, porque você vai estar colocando menos oxidante para você colocar mais pó. Então, se você deixa o pó mais duro, vai ter um clareamento maior. Ah, Anderson, e como que eu faço? Isso depende da técnica, depende do quanto que você é ágil ou não. Tudo isso vai influenciar. Então, se você está fazendo uma mecha de, por exemplo, raiz, a mecha de raiz, às vezes, ela te pede ter uma mistura de um produto um pouquinho mais grossa do que uma mecha que você está fazendo, por exemplo, desfiada de pontas. Então, justamente para aquele produto não inchar muito, para aquele produto não ficar líquido e escorrer na raiz, tudo isso vai alterar em relação à montagem. Por isso que é importante a gente saber tanto a técnica quanto como que a gente vai usar aquele produto. Porque se você está fazendo a montagem de uma cabeça inteira e aí você é uma pessoa que gasta mais tempo, começou às vezes agora, como que você vai montando esse cabelo colocando oxidante de 40 volumes com um pó grosso desde a nuca? Não tem jeito. Então você vai colocando oxidantes com volumagens menores e vai subindo ao longo da cabeça para você finalizar a mecha com o tempo de clareamento mais ou menos junto. Então isso que interfere. Então hoje você saber qual produto que você vai utilizar, para quando você vai utilizar e como que vai utilizar é o que vai te fazer
ter muito menos erro, é o que vai te fazer realmente se tornar uma pessoa, um cabeleireiro, um profissional que entende do assunto que você escolheu trabalhar, que é mechas.